Boa noite a todos. Muito obrigada por quem está me acompanhando, seja ao vivo ou seja na versão gravada. Boa noite. Meu nome é Silvia. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Safira, na Junesse, e eu estou nesse projeto já tem quase um ano. Eu sou bióloga, tenho mestrado em genética, doutorado na parte de reprodução animal e trabalhei 8 anos com reprodução humana. Hoje, além da Junesse, eu também atuo como coordenadora de pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, na área de reprodução humana, e tenho uma assessoria científica em reprodução humana também, tá? Eu vou falar para vocês a respeito da parte dos produtos, né? O que a gente vende, o que são os produtos da Junesse. Então, eu vou compartilhar minha tela para mostrar alguns slides para vocês, tá bom? Bem, esse é o sistema da Junesse, é o sistema de aprimoramento à juventude, tá? Onde todos os produtos, eles se conversam. Então, nós temos produtos que são de fora para dentro e produtos que atuam no rejuvenescimento de dentro para fora. Eu vou falar nesse hangout a respeito dos produtos que a gente já tem autorizados para comercialização no Brasil. Então, é o Ageless, a linha Luminesse, Reserve, VidaCell e Naara. Bom, iniciando pelo Ageless, o Ageless, ele é um produto que vem fazendo muito sucesso no Brasil pela questão do efeito, no efeito dele em 2 minutos, né, em até 2 minutos. O Ageless, ele diminui visivelmente a aparência de linhas finas e de rugas, além dele minimizar a aparência dos poros e também ajudar na textura da pele. E o que tem no Ageless? O Ageless, ele tem o acetil-hexapeptídeo 8, que é o nome do argireline. Argireline é um peptídeo sintético que foi desenvolvido em laboratório no ano de 2002, é a publicação científica, e ele foi desenvolvido como uma alternativa não tóxica ao Botox, tá? O argireline, ele tem resultados muito significativos na redução de rugas, e ele pode ser utilizado todos os dias se a pessoa desejar, não há nenhum problema. Além do argireline, o Ageless, ele tem também silicatos de sódio e de alumínio, que são uma mistura desses 2 silicatos que elas promovem uma sensação de repuxar a pele. Então, esses silicatos deixam os poros menores e acabam esticando as rugas. Então, quais são os principais resultados científicos que a gente tem de artigos publicados na literatura a respeito do argireline, do benefício do argireline na pele? O argireline, ele modula a tensão muscular facial, só que ele não altera a função dos músculos responsáveis pelos movimentos. Então, por isso, ele mantém uma naturalidade na expressão do rosto. Ele aumenta, o uso contínuo do argireline aumenta a hidratação da pele. Ele se provou ser uma alternativa não invasiva e também não tóxica à toxina botulínica, tá? Ele é completamente seguro. Ele reduz de 30% a 48,9% na profundidade das rugas, depois de 30 dias de uso contínuo, isso em estudos científicos feitos com vários indivíduos em vários países, mulheres, homens de várias idades diferentes, tá? E uma coisa muito interessante do argireline, né, do nosso Ageless, é que ele aumenta a durabilidade da toxina botulínica. Quanto? Quanto tempo ele aumenta? Não sabemos, porque essa durabilidade é muito individual. Então, normalmente, uma toxina botulínica dura de 4 a 6 meses. E se a pessoa utilizar também o argireline, o Ageless, em conjunto com a toxina botulínica, vai aumentar esse tempo de durabilidade da toxina, tá? Mas é muito individual essa resposta, tá bom? Então, o Ageless, ele é argireline e esses silicatos. Bom, falando a respeito da linha Luminesse. A linha Luminesse é uma linha de 6 produtos, né, que são para realmente uma manutenção diária, né, da pele. E a linha Luminesse, ela tem a patente
uma molécula chamada APT-200. E o que é o APT-200? APT-200 é Advanced Polypeptide Technology, que é uma tecnologia de separação de mais de 200 fatores de crescimento secretados por células-tronco humanas adultas derivadas de adipócitos. E o que é tudo isso? Bom, as células, né, aqui a gente tem nessa imagem uma célula, em verde é o citoplasma da célula, em azul é o núcleo das células, e as células, elas precisam conversar entre si. E o que são esses fatores de crescimento? Fatores de crescimento é a conversa entre as células. Então, uma célula, para mandar uma mensagem para outra célula, ela produz essas moléculas dentro dela e ela joga essas moléculas para o meio externo, tá? Então, é uma mensagem entre as células, mensagem para vários assuntos. Mensagem para retirar mancha, mensagem para diminuir ruga, mensagem para reparo da pele. Então, são vários tipos de mensagens. É como se fossem vários e-mails com assuntos diferentes, tá? Esses fatores de crescimento secretados, né, pelas células, no caso da linha luminescente, utilizam células tronco derivadas de adipócitos, derivadas de células de gordura. Então, são células tronco que estão misturadas às células de gordura. Então, é feita uma separação das células tronco, descarta a célula de gordura, pega essas células tronco, coloca no meio de cultivo, que é um líquido nutritivo. Nesse meio de cultivo, deixa essas células tronco crescendo nesse meio, e essas células, para elas se comunicarem uma com as outras, elas vão secretar esses fatores de crescimento. E são esses fatores de crescimento que tem na linha luminescente, tá? Então, falando do cleanser, o cleanser é um sabonete para ser utilizado diariamente, ou caso a pessoa tenha alguma sensibilidade a algum tipo de ácido, pode ser usado dia sim, dia não. O cleanser, ele tem 3 tipos de ácido, que é o retinil palmitato, que é um derivado do ácido retinóico. O ácido retinóico, ele é indicado para tratamento de sinais de envelhecimento causado pelo sol, tá? Então, principalmente ruga fina, manchas, hiperpigmentação, sardas, tá? E também para acne. O ácido glicólico e o ácido salicílico, eles têm mais ou menos a mesma função, que é de esfoliar a pele e de controlar a oleosidade da pele, tá? Então, o cleanser, ele tem a função de limpar profundamente a pele e preparar essa pele para o próximo produto que vai ser utilizado da linha, que, pela ordem, é o sérum. Depois do cleanser, a gente utiliza o sérum. O sérum é o produto que tem maior concentração dos 200 fatores de crescimento de célula-tronco derivado de adipócito. Por quê? O primeiro ingrediente do sérum é o meio de cultivo. Lembra que eu comentei que é no meio de cultivo que ficam os fatores de crescimento das células? Então, o sérum é o produto que tem mais meio de cultivo, é o primeiro ingrediente da fórmula. Sendo o primeiro ingrediente da fórmula, é o produto que tem mais meio e é o produto que tem uma maior concentração desses fatores de crescimento. Portanto, o sérum, por ter uma maior concentração dos fatores de crescimento, é o produto com maior capacidade de regeneração da pele, tanto para uma pele que está com acne, que está com rugas, que está com mancha. Então, é o melhor produto para regeneração de pele, para rejuvenescimento de pele, tá? Outro componente da fórmula do sérum é o hialuronato de sódio, que é um produto purificado do ácido hialurônico. E o que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é uma proteína que está muito presente na pele e é uma proteína que atua preenchendo o espaço entre as células. Então, ela mantém, nessa molécula, é o que mantém a pele lisa, elástica, hidratada. Só que com o tempo, né, com o envelhecimento, vai diminuindo a concentração de ácido hialurônico na pele, e por isso que aparecem as rugas, aparece o ressecamento. O ácido hialurônico, ele é muito conhecido na dermatologia, porque existem aplicações de ácido hialurônico para fazer preenchimento. Então, o sérum, ele tem
esse sódio, né, hialuronato de sódio, que é um derivado do ácido hialurônico. Então, ele ajuda também no preenchimento mais profundas, tá? E o sérum também tem a superóxido dismutase, que é um antioxidante muito poderoso, já conhecido da medicina há muitos anos. Agora, a respeito do Daily. O Daily é o produto que tem proteção solar, tá? O Daily, ele tem uma proteção solar química, então ele tem alguns produtos químicos que dão uma proteção solar, mas além disso, ele tem uma proteção solar física, porque ele tem extrato de chlorella vulgaris. Chlorella vulgaris é uma alga de cor verde que possui a maior concentração de clorofila do planeta. É uma alga que é muito utilizada na alimentação dos orientais. Ela é um purificador orgânico e tem muitos nutrientes. Como ela é muito rica em antioxidantes, ela combate os radicais livres, ajuda na eliminação de substâncias tóxicas, e por ela ter muita clorofila, ela também tem um alto poder de proteção contra os raios UV na nossa pele, tá? Então, vários estudos científicos mostram que a chlorella vulgaris, o uso tópico de chlorella vulgaris, é muito bom para inflamações da pele e para regeneração, e também para essa proteção contra os danos dos raios UV. Então, o Daily, ele não é só uma proteção química, ele é uma proteção física do sol. E o Daily também tem poder de regenerar, de rejuvenescer, porque ele também tem meio de cultivo. Não é o primeiro ingrediente, mas está entre os primeiros ingredientes dele. O Night, o Advanced Night Repair, ele também tem muita coisa boa. Entre elas, que eu posso destacar, o meio de cultivo é um dos principais ingredientes também, tá? Tem os antioxidantes, superóxido dismutase, que é aquele que tem lá no sérum, e além disso, ele tem outro antioxidante, que é a ubiquinona, ou mais conhecida como coenzima Q10, tá? Então, a coenzima Q10, ou ubiquinona, é um dos nutrientes mais importantes para a saúde da pele. Ela atua no fornecimento de energia e tem uma ação antioxidante. Então, o Night, ele tem 2 tipos de antioxidante, além do meio de cultivo, e também tem o retinil palmitato, que é o que tem lá no Cleanser, que é o derivado do ácido retinóico, tá? Então, o Night é o produto que tem mais componentes na fórmula. A máscara de lifting, ela também tem o meio de cultivo e ela também tem o retinil palmitato. Então, ela é muito boa para as pessoas que têm questões de fotoenvelhecimento, manchas, rugas causadas pelo excesso de exposição ao sol. Tá? Então, a máscara de lifting, ela pode ser usada até 3, 4 vezes na semana sem nenhum prejuízo, tá? O bore, ele tem meio de cultivo e ele também tem os 2 super antioxidantes, que é a superóxido dismutase e a ubiquinona, ou coenzima Q10. Então, o bore, ele é muito bom para flacidez e para celulite, porque ele tem vários extratos vegetais que podem atuar no benefício da celulite, tá? Na melhoria da aparência da celulite. Bom, uma coisa importante a se falar da linha Luminesce, que eu esqueci de comentar para vocês, é que a linha Luminesce, ela não tem parabenos, tá? Que é um tipo de conservante que já foi excluído de vários tipos de produtos. Então, a linha Luminesce não tem parabenos. A respeito da linha Luminesce, só para comentar para vocês, algumas coisas que são muito interessantes. A linha Luminesce toda, né, os fatores de crescimento de célula-tronco derivado de adipócito, que tem na linha Luminesce, são antioxidantes, eles aumentam a síntese de colágeno, de elastina e de ácido hialurônico, tá? Isso tem vários artigos científicos que relatam isso. E a aplicação tópica, ou seja, em formato de creme, como a gente tem na linha Luminesce, desses fatores de crescimento, estimulam o reparo de peles com vermelhidão, queimadura, ferida, cicatriz, inflamação, manchas, com sinais de envelhecimento. Então, os fatores de crescimento de célula-tronco derivado de adipócito, né, de origem humana, que é patenteado pela Junesse, eles são muito superiores aos fatores de crescimento que a gente tem em outros produtos concorrentes, tá? Porque
Os fatores de crescimento de origem humana vão conversar na mesma linguagem que as nossas células. Então, é como se você colocasse um produto que fala português para suas células que falam português. Você colocar fator de crescimento de origem vegetal ou animal, é como se você estivesse colocando um produto, né, uma conversa em espanhol, em italiano, e a sua célula fala em português, tá bom? Agora sim, vou passar para o Naara, desculpe. O Naara, ele é colágeno hidrolisado. E o que é o colágeno? O colágeno é uma proteína fibrosa que está presente na célula da derme, que é a camada que está abaixo da epiderme, que é essa camada que a gente está vendo da pele. Então, ele está um pouquinho abaixo da nossa pele. É uma proteína que compõe até 30% das proteínas do nosso corpo, tá? E o colágeno é o principal componente de sustentação da pele, dos ossos, dos tendões, da cartilagem, dos vasos sanguíneos e dos dentes. E mais ou menos aos 30 anos de idade, a produção do colágeno, ela cai 1% ao ano. Tá? Ela não para, mas ela cai 1% ao ano. Depois que a mulher entra na menopausa, até os próximos 5 anos depois da menopausa, o colágeno, a perda é muito acentuada, até 40% do colágeno é perdido do corpo. E depois da menopausa, a produção vai caindo 2% ao ano. Então, por isso que há uma maior flacidez, né, uma menor sustentação da pele, principalmente depois da menopausa, tá? O colágeno, né, hidrolisado, então ele serve para várias coisas, tá, no nosso corpo. Ele também é muito bom, não só para flacidez, mas também para celulite. Já tem artigo científico comentando a respeito desse benefício do colágeno. E o Naara, ele não é apenas colágeno, né? Ele é o produto que tem maior concentração de colágeno do mercado, tá? Ele tem 12 gramas de colágeno por porção. Ele é rico em zinco. O zinco, ele é muito bom para o sistema imunológico. Ele tem a vitamina C, que é um precursor da síntese do colágeno dentro do corpo. Então, o Naara, você consumindo Naara, você não precisa tomar vitamina C, porque já tem a vitamina C, que é essencial para a síntese do colágeno dentro do corpo. O Naara, ele tem todas as vitaminas do complexo B, tá? Entre elas B6, B12, niacina, ácido pantotênico, que são vitaminas do complexo B. Ele tem L-cisteína, que é um antioxidante, além de ter 6 frutas desidratadas, né, e sabor tangerina, não tem glúten, tá? E quais são os principais resultados científicos e benefícios do Naara? O consumo de colágeno via oral, de colágeno hidrolisado via oral, aumenta a hidratação da pele depois de 8 semanas de uso em média. O consumo de colágeno aumenta a concentração do colágeno dentro do teu corpo depois de 4 semanas de uso, porque ele vai também estimular a produção do teu próprio colágeno pelo teu corpo. O Naara, né, depois que você para de consumir, o efeito do colágeno via oral se estende por até 12 semanas, tá? Então dá um maior tônus na pele, menor flacidez, além do fortalecimento de unhas, cabelos, e sempre lembrando que o fato de ser um colágeno hidrolisado é muito mais eficaz para a absorção do que um colágeno em cápsula ou em comprimido, tá? Então, na área, ele tem várias vantagens em relação a outros produtos que a gente tem no mercado. Com relação ao Vidacel, o que é o Vidacel? O Vidacel é feito de arroz, né? De grânulos finos de 3 tipos de arroz do Vale do Sião, da Tailândia. O Vidacel, ele é polissacarídeo e polipeptídeo e glicoproteína. 4 gramas de carboidrato e meio grama de proteína, com só 18 calorias por porção. Então, o carboidrato, o que o carboidrato faz na célula? Ele dá energia, tá? A patente da produção do Vidacel, né, de transformar os grãos de arroz em um pó, é lá do governo da Tailândia, e eles fizeram um processamento dos grãos de arroz para aproveitar ao máximo todos os benefícios, todas as proteínas e os carboidratos do arroz, tá? Então, concentrando no máximo esses nutrientes. E quais são os benefícios do Vidacel, né? Ele tem uma biodisponibilidade imediata para absorção, porque ele é um pó, tá? Ele aumenta a energia celular, então ele vai lá diretamente na mitocôndria, atuar na fábrica de energia da célula, e por isso ele também acaba tendo um fator antioxidante.
ele tem uma melhora no sistema imunológico, promove a desintoxicação celular e melhora a regeneração celular. A respeito do Reserve. Reserve é fonte de transresveratrol. E o que é o resveratrol? Resveratrol é uma molécula que é produzida pelas plantas de casca escura, por todas as plantas de casca escura, frutos de casca escura. E o que o resveratrol faz na planta? Ela é atacada por algum patógeno, algum fungo, alguma bactéria, ela produz o resveratrol como uma resposta, como se fosse um sistema imunológico para proteção dessa planta. O resveratrol é como se fosse um sistema imunológico da planta. E existe o trans e o cis-resveratrol. O que é isso? São modificações da molécula de resveratrol, tá? Só que tem uma diferença biológica entre o trans e o cis-resveratrol. O transresveratrol é o que tem vários artigos científicos comprovando os benefícios dele. O cis-resveratrol ainda não tem nenhuma comprovação científica de benefício. E o que tem no Reserve? No Reserve tem transresveratrol, que é o resveratrol com comprovação científica de benefícios, tá? O Reserve, ele tem 186 miligramas de transresveratrol. O que significa isso? Não significa nem 186 taças de vinho e nem 186 garrafas de vinho, tá? Essa conta não confere. São 186 miligramas de transresveratrol, o que equivale a muitas garrafas de vinho. Sem dúvida, você não teria como consumir uma quantidade de resveratrol no vinho ou no suco de uva equivalente ao que você tem em um sachê de Reserve, tá? Então, o Reserve, ele tem frutas escuras, cereja, açaí, uva, romã e mirtilo, tá? E quais são os principais resultados, benefícios comprovados já do resveratrol, tá? Vendo que o Reserve é uma fonte de resveratrol. O resveratrol é um potente antioxidante, né? E como eu comentei com vocês, ele é um sistema imunológico da planta. Então, ele tem uma propriedade anti-inflamatória natural das plantas. Ele atua também como anticoagulante, tá? Ele atua em algumas questões na parte de anticoagulação. Então, sempre antes de tomar Reserve, principalmente as pessoas que têm alguma questão cardíaca envolvendo problema circulatório, converse com o seu médico, tá? O resveratrol, ele tem vários benefícios para hipertensão, dislipidemia, que é a questão de colesterol, e também para diabetes e alguns tipos de alterações neurológicas, tá? Só que tudo isso do resveratrol é comprovado principalmente em animais e em estudos in vitro. Por quê? Porque é muito difícil você comprovar tantos benefícios do resveratrol em seres humanos, onde não dá para você isolar os fatores, né? Não dá para você controlar e colocar no laboratório. Então, a maioria dos experimentos com resveratrol é feito com animais, onde dá para você controlar o que esses animais comem, o que esses animais estão sujeitos, né? Qual é o ambiente que esses animais estão submetidos. Então, os benefícios do resveratrol são provados em animais, tá? Para seres humanos, a gente tem algumas suposições, tá? Alguns estudos em alguns indivíduos. Então, a gente acredita que o resveratrol possa ter muitos benefícios na nossa saúde, tá? E o Reserve é fonte de transresveratrol. Reserve, o que ele tem de superior em relação a vários outros resveratrol que a gente tem no mercado? Primeiro, ele é o único resveratrol em formato de gel, tá? Os outros resveratrol do mercado são em comprimido. E qual é a diferença disso? O fato dele ser em formato de gel já facilita muito a absorção, o aproveitamento desse produto, tá? Outra questão é que o Reserve, pelo fato de ser transresveratrol, ele é muito mais biologicamente ativo do que vários resveratrol que a gente tem na farmácia, que são muito mais baratos, mas que, na verdade, são cis-resveratrol. Então, de nada adianta você comprar cis-resveratrol se você não tem comprovação científica de que o cis-resveratrol faz bem, tá? Então, o que a gente sabe é que o transresveratrol faz bem, e o Reserve é transresveratrol em gel, ou seja, é único no mundo.
tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus contatos, tá? Fico à disposição de vocês. Eu tenho uma página no Facebook, que é a Forever Young, onde eu coloco alguns artigos científicos. Então, caso vocês queiram procurar artigos científicos relacionados a qualquer um desses produtos que eu acabei de comentar, vocês podem procurar lá na minha página, que vocês vão ter essa informação, tá bem? Então é isso. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela conexão. And every time that you feel alone, you should know I'll be there for you, I'll be there for you.